Será que existe dons de cura? Será que realmente uma pessoa pode curar com as suas mãos? Será que a cura ela só acontece mesmo no meio físico, biológico, através de um procedimento fisiológico? Ou será que existem outras oportunidades, possibilidades, conhecimentos, aplicações capazes de, trazer esse equilíbrio, esse estado saudável, essa cura? Existem muitas pessoas que falam que foram curadas espiritualmente, por procedimentos espirituais. Isso não é uma coisa só do momento atual. Isso é um acontecimento muito antigo, milenar. Aliás, os povos mais nativos realizavam os seus processos curativos, acreditando em forças sagradas divinas, sutis, espirituais, invisíveis, capazes de fazer esse procedimento. Utilizavam para isso os seus potenciais, as suas percepções, as suas capacidades e os seus dons relacionados à energia. Diziam que existia uma energia que não é observada, não é vista com os olhos físicos, mas ela pode ser sentida e ela pode ser doada, ela pode ser recebida, ela pode ser canalizada. Diziam também que tudo no universo é energia, e isto a ciência, de certa maneira, comprovou, que tudo no universo é energia. E exatamente com esse tipo de observação, com esse tipo de entendimento, que nasceu os conhecimentos relacionados à energia da vida, à bioenergia, a capacidade de fluir através dessa energia abstrata ou dessa energia invisível, dessa energia espiritual. Na tradição milenar, os procedimentos associados à força dessa energia é continuamente utilizado. As práticas envolvem a emissão, a captação e emissão dessas vibrações e dessas energias. Entende-se também que toda a natureza é energia manifestada e quando o ser entra em uma sintonia, como um rádio que precisa entrar na sintonia através do seu dial, alinhando ali as ondas de rádio com o receptor desse rádio para poder realmente canalizar essas energias e, por sua vez, transformá-las de forma audível para que possam ser ouvidas. Ou seja, captar essas energias sutis, abstratas, ou essas energias invisíveis e poder canalizá-las para um fim real, um fim físico, um fim orgânico, como, por exemplo, uma prática associada aos tratamentos físicos de procedimentos espirituais. Então, uma cirurgia espiritual, um tratamento de algum tipo de doença e de condições também emocionais, não só biológicas, físicas, orgânicas, mas condições também emocionais, mentais e também energéticas, por sua vez, e espirituais. Então, nós vamos entrar no mundo das energias. Para entrar no mundo das energias, é interessante pegar um dos, que eu posso dizer, das obras ou dos materiais bem completos em relação ao que diz respeito a essas questões de frequências, de energias, e também desses processos curativos. E esta obra nós vamos apresentar hoje aqui no Ler para Crer. Mas eu quero te dizer antes, ó, eu deixei aqui embaixo na descrição um link para você assistir uma aula inteiramente gratuita sobre medicina da floresta, das terapias xamânicas. As terapias xamânicas são as práticas dos antigos sábios, práticas curativas. Então, esta aula é da medicina da floresta. O link está aqui embaixo.
vai até a descrição, clica no link, você vai ser direcionado para esta aula exclusiva que eu fiz para você sobre medicina da floresta, as terapias xamânicas, tá certo? E quero dizer também para você que, se você ainda não se inscreveu no canal do Xamã Cientista, é agora. Se inscreva no canal, ative as notificações e deixe aí uma mensagem sua. Tá certo, gente? Então vamos adentrar ao universo das energias mais sutis, das energias espirituais, das capacidades de ação curativa. Olha, gente, uma ex-pesquisadora da NASA, depois de fazer um mestrado, ela foi para a NASA fazer pesquisas em relação à física. E esta pessoa, essa ex-pesquisadora da NASA, ela, além desse universo todo científico, de conhecimento científico em relação à atmosfera, em relação aos conhecimentos da física, ela adentrou a um universo mais sutil, um universo mais espiritual. E ela adentrou nesse caminho fazendo práticas de cura, buscando esses conhecimentos dentro de tradições milenares, por exemplo, dos nativos americanos. E ela reuniu todo esse conhecimento e começou a praticar esses conhecimentos, a aplicar esses conhecimentos voltados ao equilíbrio do ser, a cura. A cura no seu aspecto orgânico, físico, a cura no seu aspecto emocional e no seu aspecto também espiritual. Porém, ao invés dela utilizar a física como uma ciência exata, ela utilizou uma ciência mais abstrata. Podemos dizer que é uma ciência espiritual. A percepção, o conhecimento espiritual, o lado mais de sentir, e aplicou isso para muitas pessoas. Foi e realizou uma obra gigantesca em relação a isto. Eu estou falando desta autora do livro Mãos de Luz. O livro Mãos de Luz, da Barbara Ann Brennan, ela reuniu nessa obra, posso dizer assim, de forma bastante completa, essa questão da cura no que diz respeito à energia. Então, Mãos de Luz é um livro editado pela editora Pensamento. O subtítulo é Um Guia para a Cura através do Campo da Energia Humana, da famosa aura, do campo energético do ser. Né? Aqui nós temos aqui a fotinho dela. 1987, o livro Mãos de Luz foi editado. E depois, aqui no Brasil, em português, pela editora Pensamento. E eu marquei esse livro, que compõe a minha biblioteca, algumas partes desse livro que são interessantes para contar para vocês. Primeiro, quando a gente entende o título, né, a gente percebe que Mãos de Luz é a capacidade da doação de energia, de tratar pessoas com a energia mais sutil, com a energia mais espiritual. Nesse livro, além de trazer conceitos relacionados à relação da ciência, ao entendimento que a ciência tem e ao entendimento do espiritual, que os curadores, os de prática curativas energéticas espirituais têm, além disto, ela traz exercícios, ela traz pesquisas, ela traz vivências que ela realizou
aplicações que ela fez. E já no início do livro, nós temos um relato pessoal de um paciente que a procurou, uma cliente que a procurou, que era uma professora, e essa professora, de mais ou menos 20 e poucos anos, ela foi procurar a Bárbara após uma situação que ela passou. Ela não contou para a Bárbara, mas depois a Bárbara ficou sabendo da situação, uma situação física, do qual ela queria engravidar e não conseguia. E foi detectado através de exames médicos, ou, após uma situação dessa condição, o, umas células, um campo de células na região uterina que eram estranhas, né, que poderiam ser malignas. E com isso, ela precisava fazer rapidamente, foi indicado para ela realizar rapidamente um procedimento cirúrgico para a retirada de toda aquela região. Mas tanto ela quanto o esposo não tinham dinheiro na época e, com isso, acabaram procurando outros caminhos e chegaram até a Bárbara. E aí, em contato com ela, pediu para a Bárbara observar, fazer uma leitura do corpo dela, da condição dela, sem falar o que era, e porque aquilo era muito importante para ela, que ia ser a decisão na vida dela. E assim, no relato da própria autora, ela relata que ela captou, observou que existiam células estranhas impedindo aquela condição, e essas células eram de origem, a principal origem do aparecimento intenso dessas células era a pressão a qual essa cliente tinha consigo mesma e a pressão que ela estava sofrendo, o impacto que ela estava sofrendo. E aí, após isso, ela deu as orientações, fez os tratamentos, deu orientações de retiro, isso ela coloca muito no livro, a pessoa ter um espaço para ela se curar, e com isso, essa pessoa fez o procedimento e obteve, após novos exames, respostas muito positivas de resultado em relação a este procedimento. O restante vocês vão ler no livro, se vocês assim quiserem. E a partir disso, a gente observa então que o livro traz relatos pessoais, vivências pessoais que ela fez na prática em relação à ação curativa. Ainda dentro deste livro, tem aí algumas partes bastante interessantes, né? Que ela coloca pensamentos. Então, tem aqui um pensamento bastante interessante relacionado ao Einstein, ao Albert Einstein, que ela diz o seguinte: sustento que o sentimento religioso cósmico é o mais forte e o mais nobre incitamento à pesquisa científica. Então, é muito interessante aí esse pensamento de Albert Einstein, dizendo que a própria, né, a busca mística, espiritual, o que for, ela leva ao interesse de uma investigação científica. Isso é bastante interessante mesmo, né? Um pensamento muito legal para se observar. E é real. Se formos observar, né, os acontecimentos fenomênicos, sejam eles naturais ou um pouco mais extraordinários, eles acabam levando, ou incitam, ou sugerem, ou estimulam a uma busca mais profunda relacionada à ciência, e isso, por sua vez, faz com que a ciência também cresça, se desenvolva mais em todo esse caminho, tá certo? Bom, e aí nós temos, por exemplo, nesse livro, todo um histórico em relação às pesquisas da energia. Então, ela toca naquela questão de Kirlian, que descobriu um campo eletromagnético em volta do corpo e conseguiu fotografar esse campo. Ela passa também pelas pesquisas de George
que fez um trabalho relacionado muito profundo, muito importante, relacionado à radiônica, que é são formas curativas a longa distância, direcionadas por campos vibratórios, aonde um testemunho de uma pessoa, um pedacinho de um fio de cabelo de uma pessoa, ele pode deter informações sobre a questão de saúde daquela pessoa. Lógico, hoje, por exemplo, atualmente, nós teríamos assim equipamentos de investigação, por exemplo, relacionados a substâncias em um cabelo. Então, dentro da toxicologia, se tem um equipamento que se chama cromatógrafo líquido de alta eficiência, que é capaz de identificar, por exemplo, se a pessoa utilizou substâncias estranhas ou ilícitas ou tóxicas há um determinado tempo. Né? Existem também as pesquisas genéticas e tudo mais. Bom, mas aí, nesse caso, relacionado a isso, essas pesquisas eram feitas por outros procedimentos, por procedimentos que é uma ciência paralela, onde se trabalha com essa energia mais sutil, onde se identifica essa energia mais sutil. E ainda dentro do processo da radiônica se tem aí a questão de produzir determinados equipamentos elétricos sem ligação à força elétrica, que seriam condutores, ou armazenadores, ou acumuladores, ou direcionadores dessas frequências mais sutis ou invisíveis. Tudo isso dentro da radiônica. Então, ela faz um caminho histórico dessa energia até chegar no campo áurico, mas desde o passado já o conhecimento desse campo de energia dado pelos vários povos orientais e também ocidentais, os povos principalmente nativos, e aí o trabalho em relação ao entendimento desses campos energéticos, o como esses campos energéticos se transformam mediante aos sentimentos, aos pensamentos, às emoções, né? Chamado de campo áurico. Ou também o que as filosofias tratavam em relação a isso, até ela chegar à prática, um método que ela criou, desenvolveu para o tratamento com esse processo energético, com esse processo de canalização e doação de energia, de vibração através das mãos e através de campos. E aí a gente vai encontrar, por exemplo, também no livro, todo a demonstração desses campos, né? Feitos até por um ilustrador da revista Time, e aí tem os campos energéticos, né? Tem os procedimentos, os desequilíbrios, como muda a cor desses campos, as cores que ficam, os diferentes tipos de desequilíbrio mediante a formas de pensamento que essas pessoas têm, né? Ou as doenças, o que forma, qual é o tipo de energia que se forma quando se tem uma doença localizada no corpo, e aí ela mostra também os procedimentos de como tratar isso, aonde atuar, como você se posiciona, os contatos mais sutis, as influências espirituais possíveis que ocorrem para esse processo curativo. Então, ela ensina o caminho de aplicar isso. Também utilizando uma parte da radiestesia, porque dentro do trabalho dela, ela utiliza pêndulos como meios sensíveis de demonstrar ou orientar como estão esses campos energéticos. Então, ela vai desde instrumentos que possibilitam a identificação, a aferição desses campos mais sutis, desses campos mais invisíveis, até também a capacidade de ver esses campos, de penetrar neles, de ver os campos, de captar a temperatura e de identificar essas cores. Ela traz também uma relação das cores com relação à frequência, muito utilizado hoje, por exemplo, em música, né? Qual é a frequência desta música? E a frequência dessa música, ou desse som, de acordo com determinada onda de frequência, é em sintonia, ou seja, produz aquela cor, entendendo que a cor é uma frequência também. Então, tudo isso ela traz nesse universo que é o livro Mãos de Luz. E principalmente os caminhos de como fazer para atingir essa cura quando uma pessoa tem um determinado tipo de doença, um determinado tipo de problema. Então, é uma obra realmente bem completa,
falei um pouquinho dela, né, trouxe aqui alguns aspectos que ela mostra nessa obra. É uma obra de ensino em relação à prática dessas energias curativas. Está aí, Mãos de Luz, um guia para a cura através do campo de energia humana, da Bárbara Ann Brennan, da editora Pensamento. E agora, já para a gente ir finalizando, eu quero dizer para vocês que eu deixei aqui embaixo na descrição um link para você poder assistir uma aula gratuita de Medicina da Floresta. Medicina da Floresta são os conhecimentos e as sabedorias trazidas pelos milenares paiés e curadores para a prática curativa. Lá entra e envolve as plantas, a botânica oculta, a fitoterapia nativa e também todos os processos energéticos e espirituais das terapias xamânicas. Então, é uma aula gratuita, o link está abaixo, não perca essa oportunidade de você assistir essa aula, onde eu vou estar ensinando todo esse caminho para você, os procedimentos desse caminho, o entendimento do que do que não é, e, por sua vez, também te dar um caminho se você quiser ir além, se você sente que você vai e pode, quer aplicar as terapias xamânicas na sua vida ou para os seus pacientes, se você é um terapeuta, seja de qual área for, tá certo? Então, o link está na descrição. E se você ainda não é inscrito no canal do Xamã Cientista, está na hora de você se inscrever. Apoie esse caminho, apoie esse projeto, porque o Xamã Cientista é um grande projeto que a gente realiza. Você se inscrevendo, você está apoiando, e não é só isso. Você também recebe informações exclusivas e vídeos em primeira mão que eu vou colocando no ar, tá bom? Além do Ler para Crer, outros vídeos, são inúmeros vídeos de várias áreas dentro do xamanismo e da medicina da floresta. E também quero dizer para você, se você ainda não ativou as notificações, ative as notificações e deixe sua mensagem se você gostou do Mãos de Luz, se você já leu e gostou, se você leu e achou alguma dúvida em algum ponto, se você tem alguma pergunta para fazer, deixa aí na própria descrição as informações que você, nas mensagens aí, as informações que você desejar, tá bom? Então, deixa aí embaixo e a gente vai ler para você, e o que eu puder te ajudar, eu vou te orientar, tá certo? Então, olha, terminamos por aqui o nosso Ler para Crer, e lembre-se, cabeça boa sempre, e até o nosso próximo momento.